Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saloscast. Hoje estou aqui com o Matheus Dzieva, vai trazer para nós a linha de trabalho dele, que é tratar os pacientes através da cannabis. Então, Matheus, muito obrigado pela presença. Obrigado. E eu preciso que tu introduza esse assunto, é, acredito que novo e que causa estranheza, talvez, em algumas pessoas, mas explicando o que é a cannabis e como que ela pode ajudar esses pacientes. Tá certo. É um prazer estar aqui, né, falando sobre um tema que é relativamente novo, né? Na verdade, não tão novo, mas ele faz pouco tempo que é popular, digamos assim, né, que está se popularizando, né? É, tentar explicar um pouquinho o que é isso, né? A cannabis, ela é a cannabis sativa que a gente já conhece, a que é utilizada há muitos anos de maneira recreativa ou medicinal, e essa já é uma separação que eu tenho que fazer para poder explicar, mas que é uma separação que não é real. A gente começa a trabalhar com isso, com essa visão de que tem o medicinal e tem o recreativo, mas com o tempo você vai vendo que o uso recreativo, olha, 99% das vezes tem um fundo medicinal. É aquela pessoa que que eu chego e converso e fala para mim que faz um uso recreativo já antes mesmo de começar a tratar, e aí eu vou investigar e eu vejo o que foi que motivou ela a começar a utilizar de maneira recreativa. E ela fala: Não, é porque uma vez eu tive uma crise de ansiedade. Um amigo meu falou: Por que você não pega e não fuma aqui comigo? Ou porque não conseguia dormir e algum conhecido, um parente, um amigo, deu a dica: Por que você não usa aqui para ver, né? Se te ajuda. E você vê que que o que a pessoa chama de uso recreativo tem um fundo terapêutico. Ela faz um uso terapêutico não acompanhado ou não prescrito. Mas muitas vezes a pessoa faz esse uso terapêutico achando que ela só usa recreativo. E aí você vai investigar por que ela usa, por que ela começou a usar. E tinha um motivo de saúde mesmo. Né? Então, por isso que é difícil fazer essa separação. Até porque é a mesma planta que se usa. Né? Os tratamentos, a maneira mais padrão de se tratar hoje em dia é através dos óleos. Os óleos são feitos através de extratos da planta. Né? Existem várias maneiras de se extrair os canabinoides, que são os compostos ativos da cannabis, da planta. Mas, em resumo, é como se você pegasse a planta, a parte que é mais rica em canabinoides, que são as flores ou inflorescências, e espremesse elas e tirasse um extrato. Dá para tirar com solventes, dá para tirar prensando a quente, dá para fazer a frio, tem várias maneiras de se extrair. Mas o importante é que, no fim das contas, a ideia por trás de tudo é conseguir extrair esses canabinoides da planta para que eles possam ser utilizados de alguma maneira terapêutica. Seja ela um óleo que a pessoa vai diluir, a mais comum é o óleo, né? O uso via oral, um óleo, pega esse extrato, dilui em um óleo que normalmente é um triglicerídeo de cadeia média, um TCM, e consegue, claro, através de testes, saber quantos miligramas tem de cada canabinoide dentro daquele óleo, para poder usar de uma maneira consciente e bem acompanhada, né? Então, creio que tem muita coisa para falar sobre. É um tema relativamente novo para a maioria das pessoas, mesmo para aquelas pessoas que já vivem a cultura da cannabis desde sempre. Tem muita informação que a ciência traz que elas não sabiam, então é interessante para qualquer um dos grupos. Excelente. Vamos começar pela questão do controle de qualidade. Uhum. Como que começa isso? Ou seja, a pessoa que vai plantar em casa, mas existem plantas diferentes, sementes diferentes, como que ela faz isso? Porque vamos trazer isso para o cenário dos remédios, que todo Certo. mundo toma remédio. Ah, tu sabe que é um laboratório que faz, que é tudo protocolado, tudo Uhum. mais. E hoje, como tu já falaste, pode ter até pessoas que podem ter a sua plantação em casa, o seu produção para consumo próprio em casa. E aí, como é que funciona esse controle até para quem vai começar a produzir saber que vai plantar algo bom? Certo. Então, hoje, o maior método de tratamento, a grande maioria das pessoas faz através da compra mesmo de outras pessoas, no caso, associações ou até importados de outros países, que têm uma estrutura como um laboratório farmacêutico para produzir isso de uma maneira mais adequada. Lembrando que quem produz para uso, para consumo próprio, né, precisa de uma autorização da justiça, que é um habeas corpus, uma ferramenta criminal, para que ela possa plantar, colher
e utilizar o que de outra forma seria ilegal. Então é uma autorização da justiça. Então a maioria das pessoas não quer lidar com o trabalho de ter que cultivar, de ter que cuidar, de ter que extrair e ter que adquirir esse conhecimento. Muita gente quer só o benefício de utilizar a planta. Então vai preferir comprar, vai preferir, né? Então a primeira maneira de tratar é, é, é comprando. No Brasil hoje, a gente tem três maneiras. A gente tem as farmácias, através da RDC 327, só que as farmácias ainda não conseguem trazer um preço legal. Então, muitas vezes, o paciente meu chega e fala, pô, eu vi na farmácia, era mais barato até do que eu comprei. Aí eu falo, tá, mas deixa eu ver esse frasco. Aí você vai olhar lá, concentração baixíssima e tal, então ele teria que usar muito mais. Então, no fim das contas, não vale a pena. E os tipos de composição que existem na farmácia ainda são extremamente limitados. Então, o preço é alto e as composições são extremamente limitadas, o que limita o que é que eu posso tratar com aquilo. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, através da RDC 660, que é a importação de lá de fora. Né? A maioria das empresas que produzem e trazem para o Brasil são dos Estados Unidos. E aí tem uma questão bem importante. Muita gente confunde uma coisa nesse ponto e eu quero tocar já para que o pessoal saiba. A RDC 660, que é controlada, que tem essa importação controlada pela Anvisa, ela tem somente a regularidade da empresa controlada pela Anvisa, não a qualidade do produto. Porque muita gente tende a pensar, bom, o importado é controlado pela Anvisa, o que é produzido por uma associação não é. Então, logo, aquele é de qualidade, porque a Anvisa controla, e o de associação não. O que é uma grande inverdade, porque a Anvisa não controla a qualidade dos produtos. Tem muito produto importado muito ruim. Hoje, a realidade é que muitas das associações fornecem produtos superiores a boa parte dos importados. E de uma maneira bem mais acessível. Então, aí a gente entra na terceira maneira de conseguir esses produtos, que são as associações. O que são associações? São grupos de pessoas que inicialmente começaram, né, normalmente começaram cultivando e extraindo para benefício próprio, então para tratar alguma doença, para tratar alguma condição que a pessoa já tinha visto o benefício através de um uso esporádico, ocasional, comentou com uma outra pessoa que tinha um problema parecido, que comentou com a outra, que comentou com a outra, começaram a usar, e aí começaram a plantar, viram que funcionava tal, chegaram numa altura que ficaram tão grandes que eles viraram fornecedores praticamente. E que muita gente precisa e que chega neles para conseguir. Aí eles pedem autorização na justiça, e a justiça, através de um processo que é bastante burocrático, autoriza as associações a cultivarem, extraírem e fornecer esse produto para os seus associados. Lembrando que associações, a maneira como elas funcionam, elas não podem ter lucro. Então, associações são organizações sem fins lucrativos. Sem lucro, né? Não é que o pessoal lá não ganha nada. Claro, eles têm que ter o seu salário e tal, até porque eles trabalham muito para fazer isso acontecer e conseguir que isso chegue nas pessoas. Né? Mas a maneira como as associações são autorizadas a funcionar são organizações sem fins lucrativos. Isso faz com que, na maioria das vezes, se torne mais acessível o produto do que o produto lá de fora. E aí, falando do controle de qualidade que você comentou, aí tem uma grande questão. Se a Anvisa não regula e ninguém regula, como é que a gente sabe? Né? Aí entra uma questão bem importante. Existem maneiras da gente fazer isso. E a maneira mais utilizada e que é a mais importante de todas é o COA. O que é o COA? O COA, em inglês, ele significa certificado de análise. Esse certificado de análise, o que ele é? Ele é um documento emitido por um laboratório terceirizado que analisou aquele produto, aquele óleo, e atestou a composição dele. Atestou que lá naquele óleo tem tudo que devia ter, ou seja, o que está anunciado, e que não tem nada que não devia ter. Ou seja, que não tem contaminantes de maneira geral, metais pesados, bactérias, fungos, agrotóxicos, etc, etc, etc. Porque tudo que a gente quer num medicamento é que ele seja eficaz, ou seja, que ele tenha o que é para ter, e que seja seguro, ou seja, que não tenha o que não é para ter. E esse certificado faz isso. Então a gente sempre pede, claro, de laboratórios terceirizados. Eu não vou aceitar um certificado que seja feito por um laboratório que é o mesmo que faz o produto, por motivos bem óbvios, né? Mas então,
esse mesmo certificado que a gente pede para associações é o tipo de certificado que a gente pede para os importados. Então, se tiver um bom certificado, não importa se ele é de uma associação, não importa se ele é de um importado. E por esse motivo é que normalmente quem trabalha com isso acaba escolhendo algumas marcas para trabalhar. Não é que eu trabalho só com aquelas marcas, é que tem tanta marca que é tão difícil escolher e tem tantos critérios que a gente precisa cumprir, que o óleo precisa cumprir para que ele seja de qualidade, que a partir do momento em que eu acho algumas opções, eu não vou mais ficar indo atrás de outros para estudar se aquele óleo é bom, se aquela associação está regular, se aquela importação está regular, entendeu? Então, assim, a gente acaba escolhendo alguns de confiança, né? Para nossa sorte, aqui da nossa região, uma das melhores associações do Brasil, sem sombra de dúvidas, é a Ascamed, que é de Santa Maria, né? E que atende aí centenas de famílias. Que legal. E, Matheus, assim, nessa linha histórica, em que momento que aconteceu essa curiosidade de tratar algo com a cannabis? Legal. Assim, o que aconteceu com alguém que ela pensou assim, bom, mas eu vou pegar e vou experimentar agora tratar com uma cannabis. Legal. Em vez de pegar um Tilenol, em vez de pegar Esse outro. tema é muito bom. O que acontece? Já se sabe dos efeitos da cannabis há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, eu tô falando milênios, tá? Arqueólogos, pesquisadores já encontraram pés de cannabis no meio de, por exemplo, vou te dar um exemplo, dos monges tibetanos. Milênios de anos atrás, tem lá vestígios de que eles utilizavam a cannabis. E a cannabis também, fora o uso medicinal, já é usado de maneira industrial há séculos. Então, há séculos atrás, se utilizava a cannabis com baixo teor de THC, que seria o composto psicoativo, para fazer roupa, para fazer outras coisas. Então, tem muitos relatos na história do uso da cannabis através da história. Só que ela ficou muito marginalizada por alguns motivos. A cannabis, ela, embora tenha surgido no Oriente, ela foi introduzida no Brasil principalmente através dos escravos. Foi trazida dos escravos. Tanto que, em algum momento, eles começaram a mexer no nome, para não vincular com o nome africano. Por exemplo, a maconha virou cânhamo. O cânhamo e a maconha, você pode até já ter ouvido falar nesses dois nomes, mas provavelmente você não percebeu que o cânhamo e maconha são anagramas. Mesmo as letras reorganizadas, para não vincular. Com o passar do tempo, o cânhamo foi sendo vinculado a maconha de baixo potencial psicoativo, ou seja, com pouco THC. Então, hoje em dia, quando se fala maconha, quando se fala cânhamo, embora seja a mesma planta, a mesma espécie, geralmente a gente vai estar falando do cânhamo sendo aquela planta da cannabis sativa com baixo teor de THC, um baixo potencial psicoativo, tá? Que em breve aí, tá quase, né, para terminar aí o julgamento para ser julgado a legalidade do cultivo para fins aí industriais, né, que tá aí rolando, mas ainda falta um tempinho. Então, essa curiosidade começou lá na década de 70, na verdade. Na verdade, sim, a curiosidade em si já vem há muito tempo, o pessoal já usava há milênios. Mas na década de 70 teve um cara, um químico israelense, chamado Rafael Meshulam. Esse cara, considerado o pai da cannabis medicinal moderna, ele entendia os efeitos da cannabis e ele pensava, bom, por que é que a gente tem esse efeito no corpo humano quando a gente consome cannabis? Claro, naquela época, a grande maioria via vaporizada, via inalada mesmo, né, fumado, não via oral. Porque ele pensou, bom, para que algo no corpo humano tenha efeito, a gente precisa ter um receptor. É assim que o nosso corpo funciona. Se não tem um receptor, do jeito que entrou, vai sair. E aí ele pensou, bom, a gente tem que ter um receptor para isso. E aí ele começou a estudar com cobaias. Isso na década de 70. Provavelmente ele já fazia algum tipo de estudo antes e tal, mas oficialmente está como década de 70. E aí, o que acontece? Ele percebeu que quando ele analisava, por exemplo, o sistema nervoso central de cobaias, elas tinham onde esses canabinoides se ligar. E ele viu uma coisa interessante que era, mesmo naqueles onde ele nem tinha testado ainda, ou seja, naqueles que não tiveram contato com cannabis, aqueles receptores onde os canabinoides se ligavam já estavam preenchidos, mesmo sem elas terem tido contato com cannabis. Foi aí que ele falou, bom, tem uma outra coisa ligada aqui, o que é isso? Foi daí que ele, depois de estudar muito, descobriu a
anandamida e o 2-AG, que são duas moléculas que ele chamou depois de endocannabinoides, porque ele já tinha, ele mesmo, isolado os canabinoides, ele também foi o cara que isolou o THC e o CBD, ele que descobriu a composição exata, né? E aí ele viu que a anandamida e 2-AG se ligavam naqueles mesmos receptores, que ele chamou de receptores canabinoides, que são hoje CB1, CB2, se fala em CB3 e mais, mas assim, o que a gente usa mesmo hoje em dia é CB1, CB2. E aí ele falou, vou comparar um com o outro. E ele viu que as moléculas de THC e CBD eram extremamente parecidas com a anandamida e 2-AG. Então, quando consumido, o corpo meio que achava que, na verdade, ele era aquela molécula que ele mesmo tinha produzido. Por isso, esse é um dos motivos de não se existir overdose, mortes, pelo uso de cannabis. Porque o corpo ele identifica como algo que ele mesmo produziu e então não tem receptores em lugares perigosos. Por exemplo, no tronco cerebral, que é essa região que, né, desce do cérebro, que está responsável por regular a maior parte dos sinais vitais. Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, não tem receptor canabinoide ali. Então não influencia, você pode usar o quanto quiser. Você não vai mexer, então, diferente de opioides, por exemplo, de analgésicos fortes, diferente de álcool, diferente de benzodiazepínicos, como diazepam, Rivotril, etc., a gente não tem receptor ali. Então a gente não tem mudança de sinais vitais por causa da cannabis. Então é extremamente seguro, muito mais do que todas essas classes que eu te falei. Então, e de lá pra cá, estudo, né? Até chegar onde a gente tá hoje. Né? Mas foi lá oficialmente, década de 70 com esse cara aí. Quais são as maiores queixas que tu vê na prática, que as pessoas buscam? Tem pessoas que também vão lá buscar pela curiosidade, e aí tu precisa puxar assim o freio do tipo assim, bom, talvez tu não precisa, não é por aí, não é brincadeira, tu tem que ter esse meio, fazer esse meio termo de tipo assim, ó, tu precisa, vamos investigar, ou tu não precisa, tu tá vindo aqui tipo assim, pedindo um habeas corpus pra, assim, potencializar o uso recreativo. Hoje, as pessoas que chegam lá com essa queixa, até por ser uma coisa relativamente nova, mas que não é nova, hoje as pessoas vão para num médico para buscar uma medicação. Talvez não vai procurar chegar no médico para, oi, eu vim aqui e gostaria de usar um cannabis. Uhum. As pessoas que chegam lá, quais são as maiores queixas dela que tu precisa ajudar com o uso da cannabis? Beleza. Então, a maior parte das pessoas hoje, elas vêm com queixas sérias mesmo. Né? Existe a parte dos curiosos, a parte de gente que você vê que quer utilizar, quer trocar a forma recreativa e que não tem exatamente um quadro que justifique esse uso. Mas aí entra uma questão interessante. Mesmo nesses, às vezes a gente consegue fazer, por exemplo, o que a gente chama de redução de danos. É uma pessoa que muitas vezes fuma, e você vê que ela fuma, e você pensa, bom, a gente tem aí todos os problemas envolvidos com o fumo em si, independente do que é que a pessoa está fumando. Que é o dano térmico, porque a brasa é quente, então o ar quente machuca as vias aéreas. Tem o dano químico, porque o fato de queimar, de carbonizar, acaba gerando substâncias nocivas, então que vão causar um dano químico. Então você tem alguns danos que você pode mitigar com o uso do óleo. Então muitas vezes você faz o que a gente chama de redução de danos. Você troca o uso recreativo fumado por um uso via oral. Então, muitas vezes, mesmo aqueles que chegam mais emocionados, assim, por uma coisa que eles vieram com uma intenção diferente, um ganho secundário, muitas vezes essas pessoas a gente ainda consegue fazer alguma coisa para ajudar elas na saúde. Então, mas sim, muitas vezes a gente tem que trazer para a realidade e falar, ó, isso aqui não é para você. Isso acontece bastante. Mas assim, a maioria das pessoas não vem com isso. Sabe quem é a maioria das pessoas que vem tratar comigo? É aquela senhorinha que tem uma dor crônica e que você não aguenta mais tomar um monte de remédio controlado. É aquele cara jovem que trabalha com algo extremamente estressante e é muito ansioso e, pô, ele vai lá e toma um medicamento, um alopático, que a gente chama que seria um medicamento tradicional de farmácia, e ele fica meio sedado o dia todo, ele fica meio sem emoção, não funcionou direito para ele. Né? Uma queixa muito recorrente é de gente que chega com problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, são os mais comuns, e fala para mim, olha, eu usei um antidepressivo, até me ajudou legal, mas me deixava apático. Um paciente hoje de manhã, antes de vir para cá, falou que ele usava
melhorava a ansiedade dele, mas ele se sentia uma casca vazia. Foi esse o termo que ele usava. Que é o quê? É o embotamento, né? A pessoa fica, ela fica flat, que a gente chama assim hoje. Ela não tem grandes emoções nem pra cima e nem pra baixo. E isso incomoda muito elas. Então muita gente chega pra mim e fala assim, olha, eu tomo remédio pra depressão, funciona, mas eu, além de não sentir depressão, eu não sinto mais nada. E eu prefiro ficar depressivo do que... Então a pessoa para por conta própria. A pessoa fala, eu prefiro ficar depressivo do que não sentir mais nada. Tem como você me ajudar? E aí ela chega pra mim com essa queixa. Então assim, hoje, as maiores queixas são problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, insônia, de longe, a maior queixa. A segunda, a maior queixa não, porque são várias queixas, né? Mas geralmente vem uma ansiedade, insônia, uma coisa que vem, é um combo, quase sempre vem junto. Dor crônica vem depois. Então, pô, muita gente com dor que precisa tratar. E aí muda a composição de um para outro. Tem gente que se adapta melhor com um, tem gente que se adapta melhor com outra. Tem a questão do que a literatura suporta, do que a literatura embasa, né? A gente tem bastante estudo, então, para vários quadros a gente tem muito estudo. E tem aqueles quadros neurológicos, doenças degenerativas, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. A gente tem quadros bem legais. Fora os transtornos de neurodesenvolvimento. Eu tenho várias crianças, eu tenho 2 em casa. Eu trato várias crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, TDAH, TEA, que é o autismo. Muita mãe me procura porque viu que a cannabis ajuda e então assim, é muito comum, né? Então assim, tem muita coisa que dá para ajudar. Tem muita coisa que tem muito estudo. Ansiedade, insônia, dor crônica, tem estudo pra caramba, estudo muito legal, muito estudo bom. Aí a gente tá falando de estudo bom, eu tô falando de ensaio clínico randomizado, eu tô falando de meta-análises, eu tô falando de trials bem desenhados. Né? E tem algumas coisas para as quais não tem tanta evidência. E aí quando essa pessoa chega para mim, eu sou 100% transparente com ela. Eu falo o seguinte, para isso que você quer tratar, pode até ser que funcione. E eu tenho alguns pacientes, inclusive, que funciona. Mas já te alerto que a gente não tem muita evidência, não tem muito estudo. Então, assim, eu meio que deixo a pessoa... Meio que deixo não, eu deixo a pessoa 100% ciente de que ela praticamente vai ser uma cobaia. Ciente, eu falo assim, não é uma cobaia porque a gente já tem alguns estudos, mas são poucos, então não dá pra ter aquela certeza, bater o martelo. Eu falo pra ela, seguinte, pouco estudo. Eu não te dou certeza nenhuma. E aí a pessoa, 99% das pessoas, 99% das pessoas me falam, beleza, mas eu preciso de alguma coisa. Eu preciso tentar. É seguro? Eu sei que não tem muita evidência da eficácia, mas é seguro? Aí eu explico. É extremamente seguro. Eu falo tudo aquilo, né? Os efeitos colaterais mais comuns são tontura, sonolência, até por como é a planta, mas são limitados e bem acompanhados. Isso é quase nada, e na maioria das pessoas elas nem chegam a ter. Se você usa o que eu brinco, o protocolinho que a gente fala lá na mentoria que a gente trabalha, que a gente dá, que é o low and slow, né? Que é doses baixas, progressão lenta. Isso evita muito efeito colateral que a pessoa poderia ter começando um tratamento mais rápido. Ou seja, isso também faz com que a gente tenha que fazer um acompanhamento de perto. Dentro de todas as opções que vocês têm na hora da prescrição, porque quem está nos escutando pode pensar assim, bom, então a cannabis vai me ajudar em tudo e vai me salvar para tudo. Mas dentro das composições ali, no momento que a pessoa traz uma queixa, ela vai ter uma prescrição diferente de outra pessoa que traz outra queixa. E aí a composição é um óleo, e aí é essa composição do óleo que se modifica. Além disso, para somar na pergunta, as pessoas que plantam em casa, elas fumam ou elas têm que consumir o óleo? Qual é as formas de consumo? Beleza, vamos lá. Sobre a composição. A gente tem os 2 principais canabinoides estudados, que são o CBD, que é o canabidiol, que é o mais famoso de todos, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol. O canabidiol geralmente está vinculado ao tratamento de saúde, esse que todo mundo já conhece, e o THC, geralmente, embora ele hoje seja amplamente utilizado de maneira terapêutica, ele é mais conhecido popularmente por ser o que dá a brisa, por ser o psicoativo, certo? A composição quase sempre vai variar entre
vai ser uma composição que vai variar entre proporções diferentes desses dois canabinoides. Tem um óleo rico em CBD, tem um óleo rico em THC e tem uns óleos equilibrados, ou quase equilibrados, que vão ser proporções parecidas entre esses dois. Aí varia da patologia e varia do que a ciência mostra. Varia do que os estudos já consolidaram como terapêutica. Então, por exemplo, quadros de saúde mental, muito frequentemente, vão exigir uma composição com mais CBD. Quadros de dor crônica, ou insônia, vão exigir um pouco mais de THC do que na ansiedade e na depressão, por exemplo. Só que aí entra uma outra coisa. O THC, ele em baixas doses, ele é ansiolítico. Então, junto com o CBD, ele pode ir muito bem, só que com uma dose mais baixa do que a dose do CBD. Então, só que para dor, por exemplo, o CBD ele vai agir na parte de dores inflamatórias, ele é um ótimo anti-inflamatório, mas o analgésico é o THC. Então aí eu vou precisar de uma dose um pouco maior de THC do que eu precisaria nos problemas de saúde mental. Então, sim, cada caso vai variar, cada caso vai ser analisado. Pode ser que você tenha um problema diferente de outra pessoa e use o mesmo óleo, mas é porque aquela mesma composição serve para as duas coisas. Mas muito frequentemente vão ser diferentes e as doses de cada pessoa variam também. E mesmo assim, sabendo que através dos estudos pode ter ali algum desvio padrão ou alguma pessoa que vai sair dessa média e mesmo dentro dessa distribuição entre THC e CBD, pode ser que ela tenha algum efeito colateral um pouquinho mais exacerbado ou não funcione o tratamento. Perfeito, perfeito. É isso. Não é uma panaceia, não serve para tudo. Isso eu sempre falo para todo mundo. Tem pessoas que respondem bem, tem pessoas que não respondem bem. E das que não respondem bem, a gente tem aquelas pessoas que não respondem bem porque tiveram muitos colaterais, então pessoas sensíveis aos canabinoides, muito sensíveis, e tem aquelas pessoas que simplesmente não respondem. Você vai aumentando a dose e nada. Beleza, porque todo tratamento funciona assim. E tu acha que isso pode estar muito relacionado com a quantidade de receptores que essas pessoas têm no cérebro ou até a saturação deles? E esses receptores eles já estão ali, já tem alguém, já tem alguma molécula ali que já ocupou aquele espaço ou talvez alguma alteração genética mesmo? Então, número de receptores talvez, mas é um pouquinho mais profundo que isso, porque se ele tiver uma quantidade boa de receptores e tiver substância endocannabinoide suficiente circulante, teoricamente ele não precisa de CBD e THC. Porque o CBD e o THC vão substituir, vão suplementar essa falta de anandamida e de 2-AG. Então, teoricamente, é uma pessoa que não precisa disso. Teoricamente, o problema, então, é por outro lado. Ela não precisa da cannabis, no caso. E não tá fazendo falta para ela. Mas, muito frequentemente, sim. Porque o sistema endocannabinoide, que é composto pelos endocannabinoides, os receptores canabinoides e as enzimas que fazem os canabinoides e que degradam os canabinoides, formam o que a gente chama de sistema endocannabinoide. Então, isso tudo junto, esse sistema endocannabinoide ele é um sistema de modulação neuronal. Ele é um sistema de feedback. Por exemplo, você tem uma sinapse, um neurônio mandando uma informação para outro neurônio. O que se descobriu? Que o sistema endocannabinoide ele é responsável por boa parte da modulação da intensidade desse sinal. Então, às vezes, tem um trajeto neuronal ali que não está funcionando na intensidade correta. E aí o sistema endocannabinoide ele é ativado para corrigir isso. Por muito tempo se acreditou que a transmissão neuronal, ou seja, a informação, a sinapse, era unidirecional. Que você passava de um neurônio para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro. Só que aí isso faz a gente pensar, como que isso não vira aquela brincadeira do telefone sem fio que uma pessoa fala para outra e chega no final uma coisa nada a ver? Como é que o neurônio sabe que ele recebeu a informação correta? Tem que ter um sistema de feedback. E um dos sistemas mais importantes que modula esse feedback é o sistema endocannabinoide. Então, quando o neurônio conversa com o outro, manda para frente essa informação, essa conversa é um impulso elétrico, né? Mas assim, vamos falar como se ele conversasse. Se ele não estiver adequado, esse neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que recebeu essa informação, vai liberar vesículas contendo canabinoides, que vão se ligar em receptores canabinoides desse neurônio pré-sináptico, que é o neurônio que emitiu a informação primeiro, para aumentar ou diminuir a intensidade do impulso, para regular. Então, ele é um sistema extremamente bem controlado. Ele é um sistema de regulação do corpo.
ele é muito maior do que se pensava um tempo atrás. O sistema endocannabinoide é muito mais importante do que parece. E aí trazendo ali a questão das pessoas que fazem o cultivo em casa, Perfeito. como que é o consumo? Ela tem que fumar, ela tem que tomar, pinga o óleo, como que Certo, funciona? legal. Então, existem vias, né, de uso. A via mais utilizada é a via oral, sem dúvida. Por um motivo muito específico. A via oral dura. Porque o que acontece? Vamos usar como exemplo o THC. O THC, a forma natural dele na planta é na forma de delta 9 THC. Quando você ingere via oral, o que acontece? Esse delta 9 THC, ele vai através da primeira passagem hepática, né, que é quando a gente ingere algo, cai no estômago, e o estômago manda para o fígado metabolizar antes de jogar na corrente sanguínea, e esse fenômeno é chamado de primeira passagem hepática. Quando isso acontece, o fígado metaboliza esse delta 9 THC em 11-hidroxi-THC, que é uma molécula muito mais duradoura. Acontece que quando você fuma, vaporiza, esse delta 9, ele já entra na corrente sanguínea através da mucosa pulmonar. E ele já vai começar a fazer efeito direto. Acontece que o delta 9 dura pouco, coisa de 2, 3 horas. E o 11-hidroxi-THC, por exemplo, dura coisa de 8 horas, dependendo do metabolismo da pessoa, até mais, 10 horas. Então, para um uso terapêutico, o óleo é muito mais interessante, por causa do tempo. Senão a pessoa, para ela conseguir ter o efeito no corpo dela, seja de CBD ou de THC, o dia todo, ela teria que fumar a cada 3 horas. Tem que fumar 8 vezes por dia. E aí tem os prejuízos causados pelo fato de fumar. Que ela vai fumar um monte e vai um monte de prejuízo. Então, assim, fica muitas vezes inviável. Aí entra um ponto importante. Algumas coisas exigem o uso fumado. Imagina que você tem uma dor crônica. Só que ela é uma dor crônica que ela não é uma dor que ela tá sempre estável. Ela é uma dor que ela fica indo e voltando. E às vezes do nada, sem avisar, ela agudiza, ela piora muito. Sabe, o cara tá tudo bem lá, de vez em quando dá uma dor nas costas e do nada trava as costas? A dor insuportável. Você vai tomar o óleo, 1 hora e meia pra fazer efeito. E aí? Se você vaporizar, minutos. Entendeu? Só que o uso fumado, vaporizado, por mais que ele tenha o seu lugar, ele tem os prejuízos associados e ele é extremamente marginalizado por ser ligado a droga, tráfico de drogas, etc, etc. Muita questão aí também cultural, social envolvida. Então ele é uma via válida, sim, de tratamento, mas mas é uma via limitada para situações específicas. Via de regra, tratamento base é com óleo. Aí o cara que conseguiu na justiça, fez um acompanhamento, mostrou que o tratamento funciona. O tratamento estava muito caro, porque os tratamentos hoje em dia, infelizmente, ainda não são muito acessíveis para boa parte da população. Esse cara, ele ficou sabendo que ele podia plantar e fazer o seu próprio óleo. E aí, o que ele faz? Ele vai numa associação ou em algum lugar que faça cursos, faz um curso de cultivo e extração, encontra um advogado e pede na justiça o direito de cultivar e extrair o seu próprio medicamento. Amparado por esses cursos, essas coisas que ele fez. Exatamente, exatamente. Hoje já se sabe como é que a justiça autoriza isso. Você precisa passar por um processo bem sério, que é você trata com o médico, ele te prescreve, você sabe exatamente a dose que você usa de CBD e THC, é emitido um laudo lá no final, o paciente faz um curso de cultivo e extração para demonstrar que ele sabe oficialmente plantar, extrair e produzir o seu próprio medicamento. E aí, esse laudo médico que mostra o quanto ele está usando, o quanto ele precisa, é transformado por um engenheiro agrônomo, por um agrônomo, em um laudo agronômico que diz o número e tipo de plantas. E aí entra uma questão que você me perguntou antes, eu nem lembro se você me perguntou no ar ou era No antes off. ainda, ou no off. Como é que o cara decide qual tipo é, que genética é? Porque cannabis é cannabis. Mas eu faço uma analogia. É igual ao alface. Tu vai no mercado comprar alface, e aí você foi comprar alface, você chega lá e tem alface lisa, alface crespa, alface americana. É tudo alface. Mas e aí? Texturas diferentes, cores diferentes, sabores diferentes. No caso da cannabis, tudo isso mais efeito diferente. Como que você sabe? Existem
genéticas, ou que a gente chama de strains, que são genéticas já determinadas, já analisadas, avaliadas, que a gente sabe o que tem naquilo. Então existem bancos de sementes de cada genética específica. E aí, no caso do plantio, o engenheiro agrônomo vai indicar quais genéticas são mais adequadas para o teu caso. Você precisa plantar tal genética, tal genética. Você precisa mais de um subtipo sativa, de um subtipo índica, que tem coisas diferentes entre elas. Por mais que a espécie seja uma só, que é cannabis sativa, nós temos a subespécie cannabis sativa sativa e cannabis sativa índica. E qual que é a diferença? A diferença é que, normalmente, é um pouco mais do que isso, tá? Mas um pouco mais profundo, mas eu vou dar uma resumida. A principal diferença é que, normalmente, a sativa, ela, pela composição dela, não só os canabinoides, mas os terpenos, flavonoides, que são outros compostos ativos que tem ali dentro, que são também os compostos que dão cheiro, que dão gosto diferente, para sua composição, normalmente, a sativa traz um efeito mais energizante. Então, é aquele cara que ele precisa usar, mas ele não pode ficar bobo. Ele precisa ir trabalhar, ele precisa continuar vivendo. E aí ele vai, muitas vezes, preferir uma sativa. Ainda mais se ele for uma pessoa mais sensível ao THC, que nunca usou antes e tal. A índica, ela é bem mais relaxante, traz um relaxamento mais profundo. Tá? Não é só isso, tá? Mas assim, fazendo um resumo bem resumido, geralmente a maior diferença é isso. A índica dá um relaxamento maior, a sativa dá mais energia para você continuar, para você poder fazer, render, ter um desempenho maior, ter uma performance, né? E, bom, eu acho que era isso que você tinha perguntado. E quando a pessoa faz ali o curso, que ela aprende a plantar, a extrair o óleo, como que funciona um pouquinho desse processo e como que funciona o controle, enfim, do sistema, das pessoas saber até onde elas podem ir para não, talvez, tá produzindo um horror, daí dá um pouquinho para pro irmão, um pouquinho pra tia, Legal, um pouquinho legal. pro pai, aí o amigo do amigo, mas quando, Perfeito. me vê 20 pila, me vê o vidrinho, e aí a É. coisa começa a ir pra um caminho que não é legal. Exatamente. Isso aí tem que ser cuidado de perto, tá? Eu tenho um paciente que agora ele não tem mais, mas que tinha habeas corpus e que foi preso. E que tá preso ainda. Por causa desse tipo de coisa, tá? A partir do momento. O HC, o habeas corpus, ele é considerado no meio jurídico que eles chamam de personalíssimo. É teu e só teu. A autorização é só tua. Você deu um pouco, ou vender pior ainda, né? Para outra pessoa, foge do teu HC, quebra o contrato. Não é um contrato exatamente, mas entende? É ilegal. Não pode, não pode. Se te pegarem, vai dar problema, tu vai parar na cadeia. Então, assim. E é por denúncia daí, não tem, tipo, deu pro primo, aí se vazar essa informação. Se vazar essa informação, ele tá lascado, porque o HC dá direito ao tratamento dele. Como é que se sabe quanto que ele pode produzir? No HC vai. O laudo do engenheiro agrônomo, ele coloca a quantidade certa de plantas. Por ciclo ou por ano. Um ciclo normalmente demora ali em torno de 90 dias, talvez um pouco mais, depende da genética e depende do tipo da semente. Mas, às vezes se divide por ciclo, às vezes se divide por ano o HC. Você pode plantar tantas plantas pro teu pro teu tratamento, porque o engenheiro agrônomo que fez esse laudo, ele já considera perdas, já considera quanto você vai conseguir extrair, ele vai usar quantos miligramas você estava usando lá do laudo médico, da receita médica, para dar um número de plantas, coloca uma margem de erro, porque a boa parte das pessoas que cultiva não são agricultores, né? Então vai errar um monte, vai acabar perdendo e aí é melhor sobrar do que faltar. Mas se a pessoa pega se ela vai ficando bom naquilo, pega esse excedente e começa a passar para fora, ela vai começar a se enrolar. Entendi. E aí é crime como qualquer outro, né? Aí é tráfico de droga. Tráfico de droga. Pronto, aí já era. A gente até tava conversando também antes ali no bastidor, os detalhes e as dificuldades dos estudos em algumas populações que, infelizmente, por questões éticas, não tem como vocês desenvolverem um trabalho para entender se isso pode ajudar ou não. Perfeito. Como que tu tem visto essa evolução dos estudos e traz um pouquinho pro pessoal essas barreiras para eles entenderem que vocês também sabem até onde pode ir, porque a ideia é ajudar, não é prejudicar. Beleza. Normalmente, a gente tem algumas barreiras éticas envolvidas nesses estudos, então existem situações onde a gente não tem estudo porque não tem como ter.
Vou dar um exemplo de um que vai ficar fácil de fazer uma analogia. Um medicamento qualquer. Se a gente pega um medicamento de farmácia e você vai lá olhar, na caixinha mesmo está escrito: uso a partir de 1 ano, 2 anos de idade. Por que está escrito isso? Significa que não é seguro para crianças mais novas? Muitas vezes, na maioria das vezes, não é isso. É porque eles não testaram em crianças mais novas para dizer que é seguro. E por que eles não testaram? Simplesmente porque a criança, nessa idade, ela é tão sensível que você corre um risco tão grande de dar errado e dar um problema que não vale a pena testar. Quando que você vai testar? Nessas populações mais sensíveis, quando o risco envolvido, o problema é grande demais. E aí vale a pena você correr algum risco, porque se você conseguir resolver aquele problema, vai ser revolucionário. Então, existem alguns grupos onde é contraindicado. E aí, esses grupos, a contraindicação absoluta mesmo é lactantes, mulheres que estão amamentando e gestantes. Não pode. A gente não sabe até onde isso pode causar algum problema no bebê, no feto. E por esse motivo, a gente contraindica. Absoluto, não tem papo. Contraindica. Porque contraindicações são relativas e são absolutas. E essas são as absolutas, tá? Não pode, ponto. Tá pensando em gestar, tá tratando? Vai parar. Vamos fazer um plano de desmame, tu vai parar. Não tem como saber. E a gente não vai testar a grávida para saber se o bebê vai nascer com algum problema. Não tem como. Tá? Aí, em alguns grupos até dá pra gente conseguir. Por exemplo, crianças. Existem estudos, bons estudos feitos com crianças a partir dos 5 anos. Aí você fala, ué, mas você colocou essa criança em risco? Aí você pensa, não, são crianças que têm problemas importantes, problemas graves. E aí nessa criança vale a pena testar, porque o benefício vai superar um potencial risco. Uhum. Mas aí também são limitados. Então, muitas vezes a gente acaba, a maioria das pessoas acaba tratando adultos. Quem já tem uma noção melhor de como funciona, até onde dá para ir, também trata crianças. Mas mesmo as que tratam crianças vão ter uma linha ali, ó, crianças de menos de 5 anos, por exemplo. Mas 99% das pessoas não vai querer. Não vai querer. Não vai querer. Agora, vamos colocar uma situação hipotética? Imagina que uma criança de 2 anos que tem uma epilepsia grave. Ela passa o dia inteiro tendo crise. Mais de uma crise por hora. Isso é real, tá? Existe muito. Não tô exagerando, não. Tem criança que tem, tipo, a cada 15 minutos uma crise. E ela passa o dia inteiro assim. Que vida é essa? Não tem vida. Nessa criança vale a pena testar? Aí já entra naquele. Será que vale a pena? E aí, nesse caso, talvez já valha a pena. Uma dose mais baixa, quem sabe, dar uma testada, vamos ver. Mas a gente não sabe o que isso vai significar para aquela criança no longo prazo. Uhum. Quando que a gente vai ficar sabendo? Quando ela crescer, for um adulto e tiver um problema por causa daquilo? Por outro lado, se essa criança fica convulsionando, a convulsão é como se fosse um curto-circuito do cérebro, que identifica alguma corrente elétrica errada e desliga o disjuntor para proteger o cérebro de possíveis problemas maiores. E aí, essa criança, como é que vai crescer o cérebro dessa criança? Torrando todo dia. Quem sabe esse potencial risco vale a pena pelo benefício que ela possa ter. Eu tenho pacientes, crianças, que começaram a tratar comigo ali com 6, 7 anos, com epilepsias graves, com síndromes genéticas que têm epilepsia como seu principal sintoma, e que tiveram um benefício maravilhoso. Entendeu? Então, nesse caso, vale a pena. Então, vai muito do tato também. De você saber, vale a pena ou não vale a pena. E aí, colocar para a família. Óbvio, sempre transparente, 100% transparente. Chegar para aquela família e falar, ó mãe, seguinte, temos poucos estudos com crianças. Porém, essa criança tem esse problema aqui que pode causar isso no futuro. Ou pode ser esse o prejuízo. Fora o prejuízo imediato, qualidade de vida horrorosa. Aquela paciente, essa criança que me vem na cabeça quando eu falo que ela tinha muitos quadros convulsivos no dia. Ela tinha, tipo, coisa de... A mãe fala em 40 convulsões no dia. A primeira era quando ela acordava. Ela abria o olho e começava a convulsionar. Então, abrir o olho, não sei se é a luminosidade ou se é o fato de estar despertando, o que era o gatilho, mas era quando acordava, causava uma crise. Entrou no banho, encostou água no corpo, crise. Essa criança não conseguia tomar banho, cara. Ela acordava convulsionando. Você entendeu? Não tem qualidade nenhuma de vida. Essa criança hoje, com o uso de
de um óleo de CBD, de canabidiol, a gente conseguiu baixar pra. Eu acho que ela tá, atualmente, a última vez que eu falei com a mãe, 4 ou 5 crises no dia. Nenhuma delas mais é durante quando acorda, nenhuma delas é quando toma banho. São crises esporádicas no meio do dia com intensidade muito menor. Diminuiu frequência, diminuiu intensidade e a criança tem uma qualidade de vida, assim, não tem nem o que dizer, milhares de vezes superior. Então, tem barreiras? Tem barreiras, mas assim, tem uma parte que é cinza. Você entendeu? Tem uma parte que é cinza. Tem uma parte ali que vai ser, assim, a arte do conhecimento com a realidade, a interpretação, a relação custo-benefício, e a partir daí tu tomar uma conduta. Exatamente. E sempre decisão compartilhada. Uhum. Com o paciente ou, no caso de uma criança, com a família. Expor todos os benefícios, todos os riscos e conversar com a pessoa, com o familiar e colocar isso e decidir em conjunto. Perfeito. Quando a gente fala, assim, se tu puder trazer um pouquinho dos mitos, assim, maconha, cannabis mata neurônio, cannabis estimula as pessoas a ficar psicóticas, Beleza? e assim vai. Todas essas coisas que tu vê as pessoas falar, e pode ser que algumas sejam reais, dependendo do abuso, e outras não. Perfeito, perfeito. Essa é uma das coisas que tem que ser esclarecidas. É, o mito mais comum é esse primeiro que você trouxe. Esse é o clássico dos clássicos. Você sabe como que isso começou? Esse negócio de que a cannabis ou a maconha queima o neurônio começou com um estudo que um cara fez uma vez, isso décadas atrás, um estudo horroroso, onde ele pegou cobaias que ele queria provar isso. E aí entra um grande problema, um dos maiores vieses dos estudos, que é o viés de confirmação. Ele desenhou o estudo para confirmar, não para ver a verdade, mas para confirmar algo que ele já achava. Uhum. E esse é um dos maiores problemas. Aí você faz um desenho de um estudo que vai dizer o que tu quer. O que ele fez? Ele pegou algumas cobaias, colocou dentro de uma caixa, não necessariamente de uma caixa, mas de um ambiente fechado, e ele ficou jogando fumaça de cannabis queimada dentro, para eles ficarem inalando aquilo. As duas cobaias morreram. O que foi publicado? A cannabis matou. Tá vendo só o mal que causa? Fizeram, foram estudar isso depois, não muito tempo depois, e as pessoas olharam e acharam estranho isso. E falaram, meu Deus, mas tudo isso? O que se descobriu? Essas cobaias morreram de hipóxia, elas morreram asfixiadas, porque ele jogou tanta fumaça que não tinha espaço para o oxigênio. Então, assim, absurdo. Só que você sabe como é que é? Uma notícia ruim, para ela ser negada, para ela ser corrigida, meu amigo, a hora que isso saiu, foi pra mídia, na época a mídia era os jornais, que seja, já era. Para você corrigir essa desinformação, agora décadas. Uma vez eu vi uma pesquisa que para tu começar a gerar um movimento de uma desinformação é 10 anos. Então, assim, tu gerou a desinformação, ela perpetua, e É aí muito é difícil. muito difícil. Depois de 10 anos, as coisas começam a virar Essa é uma delas. se alguém levantar a bandeira. E essa é uma Senão, delas. Hoje em dia, a gente não só sabe que isso não é verdade, como a tendência dos estudos é demonstrar. E por que eu digo tendência? Porque é muito difícil fazer um estudo desse. Mas muitos estudos já demonstram algum tipo de neuroproteção do CBD. Principalmente ali, claro, a gente está falando aí da maior parte dos estudos in vitro e tal, mas demonstrando que em doenças neurodegenerativas, aquele neurônio tinha uma tendência menor a sofrer e a morrer na presença de CBD. Então, a gente sabe hoje que o CBD tem um papel neuroprotetor. A gente não sabe até onde isso vai. Se é nada clinicamente irrelevante ou se tem uma relevância clínica. Mas é exatamente o oposto, você entende? Daquilo que foi veiculado um tempo atrás. Então, assim, a gente não sabe se isso chega a ter alguma relevância clínica. A gente sabe que existe um papel neuroprotetor, mas a gente não sabe quanto. Então é importante salientar isso. Mas, agora, você me falou da psicose, né? A gente sabe hoje, isso é um fato. A literatura já demonstrou que o THC tem relação com psicose. O THC é o composto psicoativo, lembrando, na cannabis, não o CBD.
mas existe um contexto. Os estudos que mostram relação do THC com crises psicóticas ou com aumento ou redução do tempo para desenvolver um quadro, por exemplo, de esquizofrenia, tem a ver com todo um contexto e vários critérios. Esses estudos, o que eles têm em comum? Geralmente, tem um background, então tem histórico familiar ou pessoal já de esquizofrenia, ou de já ter tido crise psicótica. Então, na verdade, você não criou, foi um gatilho só, aquilo já ia aparecer em alguma hora, você só antecipou o momento. E com que tipo de uso? Normalmente uso fumado em grandes quantidades. Então você precisa de uma quantidade muito grande de THC circulando ao mesmo tempo, para servir de gatilho para aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética desenvolverem. Então, por que eu digo fumado? Porque o uso via oral passa pelo fígado, é metabolizado, ele é uma absorção bem mais lenta, o corpo vai espalhando isso durante o tempo. Então você não tem uma quantidade grande de THC circulando ao mesmo tempo. Quando é o uso fumado, como ele entra através da mucosa pulmonar diretamente, cai na corrente sanguínea, é muito THC circulando ao mesmo tempo. Então, esses estudos mostram, o que eles têm em comum é que eles mostram que foram grandes quantidades de THC fumado. Eram usos extremamente abusivos. Por esse motivo, histórico de esquizofrenia pessoal ou familiar ou alguma crise psicótica é contraindicação relativa. A gente tem que avaliar a necessidade e, se precisa muito, a gente cuida da quantidade de THC. E tem alguma outra, além dessas duas que eu falei e acabou casando com as informações que tu trouxe, tem alguma outra informação que às vezes circula e que não é muito verdadeira, ou também precisa ter assim colocar na balança para ponderar o que está sendo falado? Existem vários, assim, os mais importantes são esses dois que você trouxe, Uhum. com certeza, de longe. Mas a gente está falando de uma coisa bem mais avançada, mas existem mitos muito mais superficiais do que isso. Existe coisa básica do tipo, CBD é remédio, THC é droga, sabe? Porque o THC está vinculado ao uso recreativo, então automaticamente ele só serve a droga. Sim. E o CBD como remédio. Então tem mitos, assim, que são bem básicos. E aí, às vezes, a gente acaba discutindo detalhes que são extremamente importantes numa parte mais profunda, mas existem, às vezes, dúvidas e mitos que circulam que são super básicos, coisa que a gente pode olhar e falar assim, mas isso é uma bobeira. Mas que existe, sabe? E é uma coisa que tem que ser trabalhada todo dia. Um colega meu me falou uma coisa muito importante uma vez, que eu achei muito interessante. Eu falei pra ele falou assim, você prescreve cannabis? Aí eu falei, prescreve. Aí ele falou assim, você é militante da... Aí eu falei assim, cara, não sou, eu só trabalho com isso, assim, eu não sou um grande... Eu vou lá, faço vídeo, eu vou, divulgo, faço tudo, mas eu não me considero um militante, porque às vezes a ideia de militante que vem é o cara que tá na rua com bandeira e tal, é uma coisa que eu não costumo fazer. E ele me falou uma coisa que me marcou demais. Ele falou, cara, você como médico, que estudou o assunto, acaba sendo uma autoridade quando se fala sobre isso. O fato de você prescrever é um ato de militância, ele falou. Então, um médico que prescreve cannabis, ele automaticamente está influenciando todo um pensamento sobre aquilo. Porque é uma coisa que é tão vinculada, é tão marginalizada e vinculada a situações ruins, que quando alguém que tem um tipo de prestígio na comunidade, como um médico tem, fala sobre de maneira séria, todo mundo para ouvir. Então acaba que os médicos são, muitas vezes, os principais responsáveis por espalhar a informação correta. Daí a importância de entender direito o que acontece, e é por isso que eu, por exemplo, hoje dou aula. Entendeu? Para outros médicos. Para outros médicos, para que eles saibam prescrever e saibam de todas essas informações que eu estou te falando, para poder propagar essa ideia, essa verdade, para que mais pessoas possam ser ajudadas e não fiquem reféns de mentiras. Porque muita gente, eu vejo muita gente, paciente meu que fala assim, olha, eu queria tratar minha mãe que tem uma dor muito intensa, mas ela viu uma corrente de zap dizendo que isso aí mata, e por isso ela não quer. E aí a pessoa fica sofrendo por causa de uma notícia que é derivada de um preconceito. E quando tu começou a estudar e começou a trazer essas informações, tu também sofreu algum certo tipo de preconceito? De falar assim, o Matheus tá
tá marginalizando o assunto, tá falando bobagem, o Matheus tá vendendo droga. E além disso, como que as associações, elas passam por isso, nesse papel de distribuir, a Uhum. princípio com a lei, com os habeas corpus, dentro dos seus projetos. Uhum. Em algum momento, elas podem até sofrer ali algum dano, mas por denúncia errada ou por as pessoas falar, lá estão vendendo droga. Vamos lá, vamos lá. Cara, assim, não existe profissional ou associação que trabalhe com cannabis que não passe por isso. Uns mais, outros menos. Os que mais passam são aqueles que não têm medo de falar. Eu brinco que eu uso que um termo que eu uso que é o profissional limpinho. O que é o médico limpinho? É o médico que só prescreve canabidiol isolado. Por que ele prescreve só isolado? Porque o que não é isolado tem THC, e THC é droga. E esse eu chamo de médico limpinho. Esse não me ajuda. Não me ajuda. Não faço questão. Aí, os médicos que trabalham direito, que usam a planta como um todo, usam o CBD e o THC, acabam sofrendo isso, porque THC tem muito preconceito. E aí, é uma luta diária. Depois de um tempo, as pessoas começam a te levar a sério. Eu hoje atendo no meu consultório 100% das pessoas que querem fazer algum tipo de tratamento com cannabis. Eu não trabalho mais fora disso. Eu só atendo pacientes que querem tratar de alguma maneira com cannabis. Quando eu não estou atendendo, eu estou ou dando aula, ou no caso, ou publicando análises para os nossos mentorados, que é uma coisa que a gente faz. Eu trabalho hoje, então, num instituto de ensino para médicos que querem aprender a prescrever cannabis de maneira consciente e de maneira responsável. Acaba que você vê que as pessoas chegam lá, que os médicos chegam lá com uma visão totalmente deturpada do assunto. Porque médico também não é imune à fofoca. Uhum. Né? Então, isso tem que ser sempre colocado em discussão. Você tem que ser uma pessoa ativa que fica constantemente desmentindo essas falácias. Associações, você pega isso que eu te falei agora e coloca num nível estadual barra nacional. Num distribuidor. Aí você vê que o problema aumenta muito, então eles sofrem demais. Associações, cara, as associações, assim, ó, elas têm muita dificuldade. Elas passam por preconceito, por tudo que você possa imaginar. Recentemente, a associação aqui de Santa Maria passou por uma injustiça tremenda. Receberam uma denúncia de que estava sendo feito um cultivo ilegal no local onde eles fazem o cultivo das plantas no outdoor, né? Que seria a parte fora de um grow, né? Na terra mesmo, né? E essa denúncia, para você ver, normalmente já vem tanto na cabeça das pessoas que denúncia de plantação de maconha é droga, é tráfico de drogas, que nem quem foi lá fazer a ação, a polícia, quem foi lá, a parte do judiciário que deu essa autorização para a polícia ir lá, não fez um bom trabalho de pesquisar e entender o que estava acontecendo. Porque já se tem tanta ideia de que viu um pé de maconha é um tráfico de drogas, isso está ainda tanto dentro da cabeça que eles nem fizeram questão de se aprofundar. Se parecia na superfície que era isso, que a denúncia era real, eles já chegaram lá tacando fogo em tudo. E aí eles apreenderam todos os equipamentos, tacaram fogo em todas as plantas que estavam no outdoor, que eram mais de 900 plantas, então quase 1000 plantas. Se estima, ou estima-se, que o prejuízo dessa ação tenha ficado na casa das centenas de milhares de reais, tá? Várias centenas de milhares de reais. Em questão de plantas, em questão de óleos, ferramentas, equipamento de laboratório, tudo. Tá? Ninguém foi preso. Por que ninguém foi preso? Porque eles não acharam nada errado. Depois, eles conseguiram demonstrar que aquele local onde foi tudo queimado estava regular, tinha um processo rolando na justiça só para aquilo, com um parecer favorável do Ministério Público, que geralmente é contra a maioria dos processos.
Então, o fato do Ministério Público ter dado um parecer favorável mostra que eles entenderam a importância daquela associação. E mesmo com tudo isso, foi feita uma denúncia, eles chegaram lá, estragaram tudo, e aí a hora que você vai perguntar para o Estado, personificado nas pessoas que estiveram lá na ação, elas falam, bom, agora já foi, não tem mais como voltar atrás. E em famílias ali que a associação ajudava, 900 plantas. Você imagina a quantidade de famílias? A gente está falando de centenas de famílias. Por sorte, a associação e a equipe da associação, e isso eu estou falando o presidente, os diretores, todos os colaboradores ali, entendem tanto a importância, são tão resilientes, que no dia eles estavam chorando, no outro dia eles estavam trabalhando para conseguir reconstruir tudo isso que eles levaram anos para construir. Você imagina o cara que era, por exemplo, o coordenador de cultivo, era o cara que coordenava todas aquelas plantas. Num dia estava tudo lindo, produzindo, e no outro dia tinham tacado fogo em tudo e não tinha mais nada, zero. Cara, eles foram extremamente afetados psicologicamente. Imagina, isso é muito pesado para eles. Isso é muito pesado para eles. Só que aí, olha só o papel social de uma associação. Eles entenderam que o papel deles para a sociedade é tão importante que eles não tinham tempo de lamentar. Que eles tinham que voltar a trabalhar e fazer funcionar de novo. Saíram entrando em contato com outras associações para ajudar, para conseguir de novo as coisas. Conseguiram manter o fornecimento, mesmo durante esse tempo, mesmo que com prazos que ficaram atrasados e tudo mais, óbvio, não tem como. Mesmo com a logística que eles tiveram que desenvolver na hora, mesmo com isso tudo, eles conseguiram não deixar de fornecer para essas famílias. Então aí você vê a importância de uma associação. Que coisa, hein? Tu vê como, enfim, são coisas que acontecem e quando a gente tá, no caso, do outro lado da tela só vendo a notícia, só tem uma versão, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas a gente está falando da Associação de Santa Maria, né? A gente está falando da ASCAMED, né? Aqui aconteceu. Aqui em Santa Maria, que é a Associação Canábica Medicinal aqui de Santa Maria. Aconteceu aqui e aconteceu em outra cidade onde fica a sede campestre deles, onde ficavam essas plantas. Então, na sede campestre, eles queimaram tudo, e na sede administrativa, que eles chamam que é a sede na cidade de Santa Maria, eles apreenderam tudo. Uhum. Quando me falavam assim, eu falava que era por engano, explicava isso que eu te expliquei, as pessoas falavam, mas é claro que você vai defender eles, isso aí com certeza é história. Aí eu falava assim pra eles, você já viu alguma ação onde ninguém é preso e onde o delegado da Polícia Federal deixa o presidente e o diretor de cultivo irem dentro da delegacia todo dia regar as plantas que sobraram, que estavam em vasos? Já viu isso alguma vez na tua vida? Se eles tivessem crentes de que tivesse realmente uma coisa errada, você acha que isso ia acontecer? O delegado ia deixar os caras entrarem lá dentro, cuidar das plantas que ainda estavam vivas? Se isso não é atestado de que foi uma confusão, eu não sei o que é. E não tem como ressarcir, assim, Como? Você vai pedir para quem? Para o Estado ressarcir todo o prejuízo? Vai fazer conta de quanto custavam as plantas? Isso é prejuízo. Ponto, acabou. Matheus, conta pro pessoal aonde que eles podem te achar para conversar um pouquinho contigo sobre tratamentos, as aulas, fala um pouquinho mais sobre o Instituto. Claro. E, enfim, consultas, aulas, o Instituto, como que funciona essa tua esteira aí de contatos. Legal. O meu principal contato vai ser via Instagram. Então, o meu Instagram é Matheus Dzieva, tudo junto, né? Vai estar ali, né, meu nome e sobrenome, os dois juntos, né, @Matheus Dzieva no Instagram. Lá no Instagram, na bio tem um link pro WhatsApp do meu consultório, onde a gente pode conversar, né, e tentar entender o teu caso, tentar entender se é o caso para tratar com cannabis, se dá para fazer, não dá para fazer, tudo isso acontece ali, tá? Para médicos que querem saber mais, entender como funciona o tratamento com cannabis, querem aprender, querem virar referências no assunto, num assunto um assunto de extrema importância e querem ser pioneiros nisso, o @ é Instituto Paladini, tá? Ou pode falar comigo mesmo na minha página ali, no meu WhatsApp, e eu, claro, encaminho isso sem problema nenhum, tá? Mas Sim. O nome do instituto é Instituto Paladini, ali onde a gente tem hoje mais de 200 médicos mentorados que se interessaram
pelo tratamento com cannabis se interessaram por esse algo a mais, por dar esse passo extra na carreira e colocar esse tipo de ferramenta à sua disposição no seu consultório, na sua prática clínica. Perfeito. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar. Pá. Que é uma lembrança da nossa patrocinadora, a Padoca Arte. É uma empresa que faz alguns quitutes aí saudáveis. E aí ela manda para ti essa lembrança como agradecimento em relação ao teu tempo, ao teu conhecimento, à tua exposição de trazer tudo isso que tu estudou, para que explique para as pessoas o que é esse tratamento através da cannabis. Então, a Padoca te manda essa lembrança e a gente também do Saloscast agradece a tua presença aqui. Padoca Arte, muito obrigado. Eu queria te agradecer, né? Eu já falei no começo, mas sou muito grato por ter sido chamado para falar de ciência e saúde, que é o que você fala aqui, porque é algo que precisa ser falado. Isso já deixou de ser um assunto sobre drogas e já começou a ser um assunto sobre dignidade humana faz muito tempo. E só não vê quem não quer, né? Perfeito. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque é dessa forma que a plataforma entende que o conteúdo que a gente traz aqui é relevante e pode ajudar outras pessoas. Então, essa ajuda é muito importante, porque dessa forma a gente consegue continuar produzindo esses conteúdos. Além disso, durante todo o episódio, aqui na tela tem um QR Code e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente agradece a todos os patrocinadores por estarem presentes conosco nesse projeto. Então não esqueçam, deixa o like, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas, porque eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.